Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho, que foi desenvolvido pelo nosso grupo para a faculdade FIAP. O grande objetivo e desafio desse trabalho era justamente a gente desenvolver alguma aplicação que pudesse atacar alguma área, com o intuito de ajudar as pessoas, seja revolucionando a vida financeira delas, saúde, dentre outras, né? E uma das coisas que o nosso grupo pensou na hora de desenvolver esse trabalho foi justamente na área da saúde, o que levou a essa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Normalmente, quando você vai no SUS ou você vai até num hospital normal, particular no Brasil, normalmente você não tem um histórico, de diagnósticos, nem nada que aconteceu na sua vida antes daquela consulta. E a gente entende, principalmente com base em filmes americanos, séries, que um grande banco de dados desse na área da saúde poderia de fato conseguir ajudar as pessoas os médicos em si, a poder dar um diagnóstico melhor para os seus pacientes. Imagina que na hora que você pega um paciente, você fala: nossa, então 10 anos atrás você teve esse problema de saúde, ou então 2 anos atrás você teve essa fratura, como que isso está hoje? Todos esses históricos médicos, a gente acredita fortemente que eles poderiam ser utilizados para que nós tivéssemos diagnósticos ainda melhores. Muitas das vezes o paciente acaba se negligenciando na hora de fazer sua consulta, ou mesmo ele também não lembra de todos os remédios e todas as consultas anteriores pelas quais ele passou. Então a gente imagina que se a gente tivesse um histórico médico um pouco mais assertivo de todos os pacientes, na hora que tivesse uma consulta, a gente poderia de fato ali fazer com que os médicos tivessem mais informações e mais dados, possibilitando diagnósticos melhores. Logicamente que a nossa aplicação ela é bem simples, não é algo muito robusto, né? Ainda não, a gente ainda não tem nem verba, nem tempo suficiente disponível ainda para que a gente pudesse montar algo em larga escala. Mas o objetivo justamente é ter um MVP para mostrar para vocês aqui desse trabalho. Então, para isso, o que que acontece? A gente utilizou aqui, vocês vão estar vendo todo, esse código dentro do nosso GitHub, né? O GitHub foi desenvolvido aqui no todo o README, explicando como funciona o nosso projeto, que a gente chamou aqui de Clinical Tech. Então, o objetivo desse projeto em si é justamente isso, é criar uma interface ali entre médicos e pacientes com o objetivo que a gente conseguisse armazenar dados, no motivo que a gente conseguisse ali ter informações sobre as consultas e sobre os médicos também que estão atendendo esses pacientes. Então, tem toda a descrição que vocês vão poder ler aqui, base a base, mas eu quero mostrar um pouco para vocês, caso vocês queiram ver o código e entender como funciona, né? Então, para executar esse projeto, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, que eu vou chamar ela aqui de projetos, por exemplo. Vou abrir o meu Visual Studio Code, e aí eu vou arrastar o meu projetos para dentro do Visual Studio Code. Repara que já abriu minha pasta aqui, vou fechar essa parte de cá e vou arrastar aqui para cima para a gente abrir o nosso terminal integrado, que tem no Visual Studio Code. Então, basta você vir aqui, pegar esse código aqui, dar um Ctrl V. Então, você vai estar clonando, o nosso repositório que está no GitHub. E aí, repara que eu tenho uma pasta projetos e dentro da pasta projetos eu tenho o FIAP Project Consultas REST. Então aqui você vai ter que dar um cd FIAP Project Consultas REST para você conseguir entrar, dentro dessa pasta. Então o próximo comando que a gente precisa rodar é esse pip install "-r requirements.txt". Ele vai vir aqui dentro desse arquivo txt e vai instalar todas as bibliotecas que são, necessárias para a gente conseguir utilizar no nosso projeto. Repara que, para fazer isso, pode ser que demore um pouquinho, para você conseguir instalar. Então, ao fazer isso, você vai seguir o restante dos códigos aqui para você startar de fato a nossa aplicação. Meu objetivo aqui não é mostrar isso aqui para vocês, mas mostrar um pouco mais do que a gente fez por trás do código e por trás de tudo, né? Então, nossa aplicação ela foi desenvolvida utilizando Django. Então, o Django ele é um framework, digamos assim, uma tecnologia que utiliza Python para que você possa criar aplicações web. Então, grandes aplicações hoje como Spotify, o próprio Instagram, são desenvolvidos em Django. Então, isso permite que a gente consiga trabalhar com largas, volumes de dados de uma forma muito rápida. Então, para explicar um pouco para vocês do código, tecnicamente a gente tem o nosso app aqui que chama REST Consulta e não tem muito segredo aqui nos arquivos que a gente está visualizando, né? A gente tem aqui o nosso serializer, que é justamente o nosso arquivo que dá o comando, digamos, para a gente poder utilizar o REST Framework, que era uma dos requisitos para o nosso trabalho, a gente utilizar o padrão REST, justamente para conseguir aí fazer uma comunicação API com o nosso trabalho.
Então, existe a nossa clássica aqui, né? A nossa clássica médico serializer e paciente serializer. Então, aqui a gente está utilizando essas duas classes em si. Dentro do nosso arquivo de views, né? Existem aqui um pouco mais de informações que são voltadas para a gente conseguir visualizar e acrescentar algumas coisas a mais no nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente tem uma classe aqui de autenticação, ou seja, as pessoas não vão conseguir acessar a nossa API se elas não tiverem o login e senha, né? Então a gente conseguiu fazer isso aqui nesse sentido também. A gente tem aqui, né, algumas coisas a mais que validam aqui a nossa aplicação na hora das pessoas carregarem. Dentro do nosso setup aqui em settings.py, a gente fez aqui algumas modificações, né? A gente instalou o Graph.l, que é um conjunto, digamos assim, um pacote que permite a gente melhorar o visual da página de admin do Django, que é utilizada. E, né, esse projeto está muito bacana, a gente utilizou muita tecnologia. Eu sou da área de dados, não sou desenvolvedor, e mesmo com, né, o conhecimento que eu consegui aí na internet, nos cursos da Alura também que a gente assistiu para dar de base aqui para poder criar esse projeto, a gente utilizou aqui sem nenhum problema e foi bem tranquilo. Então, nós temos aqui as nossas URLs da aplicação também, onde tudo foi muito bem desenvolvido, né? GraphQL, o path aqui que a gente mudou o barra admin para controle, né? Para que as pessoas não acessassem, não fosse qualquer pessoa que acessasse de fato a nossa página de admin. A gente implementou aqui um path to Swagger, né? Que é justamente para documentar a nossa API. Então, a gente fez várias modificações e entendeu muita coisa bacana sobre o Django para poder construir essa aplicação. Então, vou mostrar para vocês de fato, né, a nossa aplicação. Tecnicamente, essa aqui é a página principal, é a nossa home da aplicação, onde nós temos aqui a rota principal. Repara que esse projeto aqui não está em localhost, porque a gente fez o deploy dele, né, utilizando algumas tecnologias que está descrita lá no README do nosso GitHub, mas tecnicamente nós temos duas rotas principais, que é uma de API médicos e API paciente. Então, basicamente aqui, né, ele tem algumas validações que não permite que a pessoa seja cadastrada duas vezes, né, que ela tenha o mesmo número de RG, a quantidade de caracteres, né, do RG também. Então, basicamente isso aqui simula um cadastro, né, tanto para médicos quanto para pacientes. Então, aqui nós cadastraríamos o médico na hora de realizar a consulta. Repara que a gente colocou aqui uma foto, né, para a gente poder escolher aí uma foto do médico, assim como poderia ter uma foto para o paciente também. Então, o objetivo era justamente a gente fazer esse cadastro. Então, repara que eu vou vir aqui, vou colocar a data do cadastro como hoje, vou colocar aqui o nome Adriano, vou colocar um RG 456789123, vou colocar aqui a especialidade como clínico geral, data de nascimento, vou colocar 20/4/1997, sexo masculino, experiência de 2 anos, CRM médico 123, e repara que tem como a gente escolher a foto, né? Se a gente quiser anexar alguma foto do nosso. Pegar uma foto aqui dessa imagem do LinkedIn, por exemplo, e dar um post aqui. Repara que ao fazer isso, ele já gravou as informações, automaticamente ele cria um ID para a gente, e se eu clicar aqui, né, de fato a nossa imagem não vai estar aparecendo. Por que que essa imagem não vai estar aparecendo? Porque a gente fez o deploy, né, e não está sendo consumido nenhum serviço para armazenar essa imagem, como o serviço da AWS ou coisas nesse sentido. Mas é só para mostrar para vocês que essa foto existe, né, que a gente consegue cadastrar. Assim como se a gente quiser deletar também, a gente consegue fazer a deleção. A nossa API ela tem vários métodos, né? Não só para a gente poder incluir, mas também para a gente poder excluir esses dados. E existem diversas formas da gente fazer. A gente pode fazer pela própria interface do Django REST aqui, a gente pode fazer isso pela interface de admin e a gente pode fazer isso pela interface do Postman também. Então, o Postman ele é justamente uma ferramenta que é muito utilizada para a gente poder atestar as nossas APIs. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Vou copiar esse código aqui e agora eu vou colocar o ID igual a 2. Então, repara que depois da barra eu coloquei 2 e vou dar um Enter. Então, ao fazer isso, ele está mostrando para mim aqui o Adriano. Se por um acaso eu colocasse outro número aqui como 3, o que ia acontecer? Ele ia mostrar para mim que não existe, né? Porque eu só tenho o médico com ID número 2 cadastrado. Então, eu vou copiar aqui essa URL, vou vir no meu Postman, vou colá-la aqui, né? Bem que já está aqui em cima, não tem nenhum problema. E vou clicar aqui em Send. Repara que eu estou no método Get. Ao clicar em Send, o que ele vai acontecer? Ele vai mostrar para mim que o usuário ou senha está inválido. Lembra que eu falei para vocês que a gente fez um método de autenticação nele?
Então, se eu copiar esse código e entrar numa guia anônima e dar um Enter, repara que a primeira coisa que ele vai fazer é me pedir um usuário e senha. Então, eu vou colocar aqui FIAP, 12345 6 é a nossa senha, e a gente de fato agora consegue acessar. Então, lá no Postman, a gente tem que vir aqui em autorização, colocar Basic Auth, que é a nossa autenticação, e aqui na nossa senha eu vou colocar FIAP, e aqui, agora sim, eu vou dar um send novamente. Repara que ao fazer isso, ele já retornou aqui para a gente, né? A nossa API, ele retornou os dados que eu acabei de cadastrar aqui do Adriano. Então, a nossa API está funcionando e a gente consegue utilizar aqui todos esses métodos, né? Então, repara que é uma das formas da gente fazer. E dentro das rotas da nossa aplicação, se vocês forem olhar aqui, a gente tem a rota do Swagger, que é justamente onde está documentada, né? Aqui tem a própria documentação do Swagger, mas se você vir aqui na nossa aplicação e dar um barra Swagger, você vai entrar nessa página de cá, onde está documentado todas as nossas rotas, né? Como funciona a nossa API e tudo mais. Então, repara que essa aplicação está muito bem documentada. A gente consegue utilizar aqui, né? Os nossos models, que a gente tem o model médico e o paciente, como que funciona e tudo mais. E a gente tem também aqui, além disso, a do Graphelli. A do Graphelli é justamente a interface de admin do nosso usuário, né? Normalmente, quando você cria uma aplicação em Django, você coloca aqui um barra admin. Só que isso é muito comum. Então, uma das coisas que a gente alterou foi para não deixar o admin. Até vai acontecer o seguinte: existe uma autenticação também, uma outra biblioteca que é utilizada junto, que ela vai fazer o seguinte: se alguém colocar o admin, tentar colocar login e senha, a nossa aplicação vai ficar salvo no modo de usuário que alguém tentou acessar o nosso site e onde que está o IP dessa pessoa. Então ele é muito bom para a gente conseguir trabalhar a segurança também. Então aqui eu vou colocar controle, que é o nome que a gente deu. Repara que eu já estava logado, mas o login é o mesmo que a gente utilizou. FIAP, né? O login e a senha de 1 a 6. E agora a gente consegue ver aqui, ó, tanto os nossos médicos quanto os nossos pacientes. Então, se eu vier em médico, repara aqui, ele está cadastrado o Adriano aqui. Então, da mesma forma, né, eu posso clicar aqui em Adriano, por exemplo, e tenho todas as informações. Se eu quiser fazer uma edição, se eu quiser fazer qualquer coisa, se eu quiser deletar o Adriano, ó, repara que eu tenho a opção de apagar. Então, repara que eu posso apagar. Ele vai perguntar se eu tenho certeza e eu vou colocar sim que eu tenho certeza. Então, se eu voltar lá na nossa aplicação, pegar aqui o link novamente, se eu der um F5, repara que não existe mais o ID2. Por quê? Porque eu acabei de apagar aqui ele. Então, o Graphelli, ele muda um pouco a interface aqui do Django, né? Se você for olhar uma interface normal, ela é um pouco mais simples, digamos assim. Então, aqui a gente consegue gerenciar grupos, se a gente quiser, consegue gerenciar os usuários que têm acesso, consegue, né, gerenciar tanto os médicos quanto os pacientes. Ela é uma API, de fato, que está bem completa. A gente fez algo bem bacana. Então, além disso, né, se você olhar na própria URL, a gente fez o deploy dela utilizando o Python Anywhere, que é uma das soluções hoje que é utilizada para você poder fazer o seu deploy. Então a gente tem aqui as nossas rotas, né? E basicamente o que a gente tem na aplicação é isso. É uma aplicação relativamente simples, mas que, né, foi desenvolvida pela gente justamente com isso, com o objetivo de criar um aplicativo, né, criar uma aplicação de consultas, mas que pudesse armazenar dados, né, desde o começo, né? Imagina, desde o início da sua vida você ter todo o seu histórico médico aqui dentro, para que a gente possa gerenciar esses dados e trazer cada vez mais insights aí para os médicos na hora de dar de fato, né, os seus diagnósticos. Então, tecnicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês no trabalho é esse. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma observação, podem ficar à vontade e um grande abraço.